Suas ofertas podem estar fazendo enquanto estamos preparando esse momento agora para o nosso estudo. Bia, pode colocar lá Mateus, capítulo 13, versículo 47. Só relembrando, viu, pastor, dar um recado aqui aos irmãos da internet, que por enquanto nós estamos sem o YouTube ao vivo, mas após o culto será colocado na íntegra no YouTube da nossa página, viu? Mas ao vivo tem? Ao vivo nós temos no Facebook e também no Instagram. E no Instagram. Tá bom? Tá ótimo. Ok. Hoje é a última parábola. Vamos estar concluindo o tema das parábolas. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. 48. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A rejeição da nação de Israel, lembra que nós vimos capítulos anteriores? Nós vimos a oposição ao rei e a rejeição ao rei. A rejeição ao rei pela nação de Israel proporciona uma mudança na revelação. Nessa revelação do programa de Deus para o reino, o programa do reino. Passando a proclamação de uma proclamação aberta, pública para todos, para o ensino particular aos discípulos. Foi nesse ponto que começaram as parábolas. Versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Essa foi a primeira parábola. Versículo 51. O 51 também é uma parábola, mas uma parábola final. Após as 7 parábolas, ele encerra com uma parábola de aplicação, de entendimento a respeito das parábolas anteriores. Volta no 49. Isso. 50. Nós vimos 51, né? Foi 51. Isso. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Olha só. Ele acabou de expor as 7 parábolas. Qual pergunta ele faz para os discípulos? Entendestes? Nós estamos fazendo a última parábola hoje. Já perguntei. Entendestes? Entendestes? Responderam: sim. Diante desse entendimento, qual vai ser a palavra do Senhor? 52. Então lhes disse: por isso, porque vocês entenderam, todo escriba versado no reino dos céus, ou seja, eles já estavam na condição de professor, de ensino, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Essas coisas que eles entenderam são coisas novas e coisas velhas. Lembra que nós estudamos as 4 primeiras parábolas? Eram coisas novas, que não estavam reveladas no Antigo Testamento. Nós estamos vendo as 3 últimas parábolas, que são o quê? Coisas velhas, que estão reveladas no Antigo Testamento. São coisas velhas.
53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. Pois encerra aqui. Então, essas coisas novas, o Senhor ainda falou em público. Ele falou do que? De mistérios desconhecidos até então. Quais foram as 4 primeiras parábolas? Vamos relembrar. A primeira foi o quê? A semente e os solos. Os 4 tipos de solos, os 4 tipos de coração, estão lembrados? Aonde estava falando sobre o quê? A proclamação do reino. Os primeiros capítulos de Mateus estavam tratando do quê? Da proclamação do reino. Por que João Batista estava pregando o reino? Para que o povo soubesse, era uma coisa nova. O rei está aqui. Está inaugurado o reino. Daí a segunda foi o trigo e o joio. O trigo e o joio está falando da falsa imitação do reino, feita pelo inimigo, Satanás. A terceira, o grão de mostarda. Ele fala da expansão visível do reino. Lembra que o grão de mostarda se fez árvore e as aves do céu vieram aninhar-se nele. Lembrando que aves, nas parábolas, segundo a interpretação de Jesus, é o quê? O maligno. Então, as aves do céu maligno vieram e se aninharam aonde? No reino, que se fez árvore. E começou a trazer a ação maligna dentro do reino. Então o reino expandiu só visivelmente, aparentemente. O fermento falou da corrupção do reino. Lembrando que fermento representa pecado. Então, a ação desse maligno dentro da árvore do reino corrompeu esse reino. Daí nós entendemos todos aqueles acontecimentos na Idade Média, tudo mais, a corrupção do reino. Aí chegamos nas coisas velhas. Só que as coisas velhas, Jesus falou em particular. Foi particularmente que ele falou. Note, as 4 primeiras foi em público. As 3 últimas foi em particular. As 4 primeiras tratavam dos mistérios desconhecidos. As 3 últimas falam das coisas já conhecidas, promessas já conhecidas. O tesouro escondido, foi a primeira que ele falou. Ou seja, que a nação de Israel é esse tesouro. Isso é sabido aos factos, está tudo no Antigo Testamento. Vimos os textos que Deus chama Israel de tesouro, esposa de seu povo. Daí nós vimos a pérola, ou seja, o remanescente judeu já no período da tribulação, porque a tribulação está profetizada no Antigo Testamento. Tem no Novo? Tem, mas já tinha no Antigo, é conhecido isso. Então há necessidade o quê? De um remanescente judeu para receber o quê? A promessa dos pactos. Porque se não tiver judeu remanescente, como vai receber? Então mostra que a tribulação é o momento que Deus volta a tratar com a nação de Israel. Por quê? Porque a igreja já foi arrebatada antes da tribulação. Então ele está retomando a 70ª semana de Daniel. São 70 semanas. 69 já cumpriram, falta uma com o povo de Daniel, que é Israel. Muito bem. Hoje nós estamos chegando na pérola, na rede. Então hoje o tema é, eu não escrevi aqui, né? Cheguei tarde. A rede. A rede. Essa é a parábola de hoje. A rede. A rede. Ele vai falar do quê? O julgamento das nações no final da tribulação. Qual que é o assunto da rede? O julgamento das nações no final da tribulação, quando ele volta a tratar com a nação de Israel. Uma vez que a proclamação do reino produzirá resultados mistos.
joio, trigo, peixes bons, peixes maus, o fermento infiltrado, as aves do céu infiltradas. Os resultados são mistos. Até quando vai isso? Até o juízo escatológico. Ou seja, vai haver o quê? O estabelecimento das normas que serão seguidas. Quando se dará o juízo escatológico? Na segunda vinda. Então a rede está falando do quê? Qual que é o assunto? Segunda vinda. De quem? Do Messias, de Cristo. Messias. Eu gosto de usar mais o termo Messias, que é o termo original hebraico. Cristo é Messias em grego. Só que o pessoal, por falta de conhecimento, acha que é nome de Jesus. Jesus é o nome dele e Cristo é o sobrenome. Não é. Cristo quer dizer Messias. Não é o nome dele, é a função dele. Da outra forma, a Bia acabou de cantar. Yeshua, Salvador. O nome Jesus vem de Yeshua, Salvador. Tá? Então, isso está mostrando o que ele veio realizar. Muito bem. Versículo 47 e 48. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. 48. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Vamos primeiro entender esse pedacinho aqui. O Senhor Jesus, ele está comparando o reino a uma rede varredora. Então é aquela rede que vai arrastar e vai pegar tudo quanto é espécie de peixe. Está comparando a isso, a uma rede de varrer. Que é lançada aonde? Ao mar. Acontece, aqui nós temos um termo muito importante. Volta no 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Acontece que esse termo mar, dentro da linguagem figurada, profética, representa nações. Mar sempre representa nações. E o que está acontecendo na segunda vinda de Jesus? Um juízo escatológico, que vai julgar quem? As nações. As nações. Temos N textos para isso, mas vamos já entendendo o que o Senhor Jesus está expondo aí. E nessa rede que é lançada ao mar, que são as nações, recolhe peixes de toda espécie. Diversas nações, diversos tipos de pessoas. Lembra que o convívio dentro do reino é o quê? Misto. Peixe bom e peixe mau. Ok? Versículo 49. Nós vamos ver Jesus interpretando a parábola. Assim será na consumação do século. Olha só. Quando se dará isso? Quando vai acontecer esse arrastão da rede, que vai pegar toda espécie de peixe no mar? Na consumação do século. E quando é a consumação do século? O final da tribulação. E quando Jesus volta na segunda vinda? No final da tribulação. Então, quando vai se dar essa segunda vinda do Messias? Na consumação dos séculos. O que vai acontecer? Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Olha só, ele está interpretando. Então, o tempo é na consumação dos séculos, aonde ele vai estar tratando judeus. Ele voltou a tratar com a nação de Israel e tratando a transição do período dos gentios para o período messiânico do reino milenar, do Messias, que vai ser estabelecido. Nós estamos na era dos gentios, a época dos gentios. Isso termina quando? Na consumação do século.
que vai acontecer? A segunda vinda. E neste momento, o que vai acontecer? No final desse período da tribulação, na época do segundo advento, que a igreja não está mais aqui. Vamos lembrar que até agora, em Mateus, não se falou de igreja, não tem igreja, não existe igreja, ninguém sabe da igreja. A igreja vai ser profetizada no capítulo 16 de Mateus. Põe lá, 16 e 18, é a profecia. Em que ano mais ou menos, pastor? Ano 30. Ano 30. E Jesus está ali vivo. Isso. Tá? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está profetizado. Não existe igreja. Ela vai existir. E o que ele fala para Pedro? Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui que existe uma manipulação da igreja católica para distorcer esse texto. Tá? Eles falam que Pedro é a pedra, por isso ele é o Papa. E não é isso que está aqui. Pedro, tu és Pedro, fagulha de pedra. O nome Pedro quer dizer pedaço de pedra. E sobre esta pedra, aqui a palavra é rochedo, uma rocha inteira, não é um pedaço. Jesus é a rocha, não é Pedro. No próprio livro de Pedro ele fala que Jesus é a rocha. E sobre a rocha que é Cristo, que é o cabeça da igreja, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí já tem um erro já com os evangélicos. Eu já cansei de ver pastor evangélico dando ensinamento errado aqui. Por quê? Porque o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Porque quando você crê, você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você recebe o quê? A vida eterna. Você vai para o inferno? Não. Então, as portas do inferno vão prevalecer na sua vida? Não. É isso que o texto está falando. O inferno não vai prevalecer sobre a vida daquele que é resgatado pelo sangue de Jesus. Então, o pessoal gosta de florear e fazer, não, aqui dá para culto de missões, precisamos fazer um sistema de evangelismo e ir lá nos inferninhos pregar. Eu já escutei isso várias vezes. Precisamos, onde Satanás está dominando, ir lá pregar. Ele vai derrubar as portas, nada vai prevalecer contra nós. É isso que está escrito aqui? Não. Não é isso que está escrito aqui. Tá? Então, só para compreender que no capítulo 13 que nós estamos, não existia sequer a profecia da igreja. Ela é profetizada aqui. E nasce em Atos 2. Ok? Muito bem. Quem são os pescadores que estão fazendo o arrastão da rede? Os anjos, Jesus está falando. Pode voltar lá no versículo 49. 13 e 49. Sairão os anjos. Quem são os pescadores? Quem vai fazer a separação? Os anjos. Quem está falando isso? Jesus. Então, a interpretação, ele está dando a interpretação do texto. E os peixes? São as nações, que são classificados como peixes bons, que são os justos, os convertidos, os nascidos de novo, e os peixes maus, que são os injustos, os incrédulos. Então haverá uma separação, como estamos vendo na parábola. Ele vai separar do trigo o joio, ele vai separar o justo do injusto, ele vai separar o crente do incrédulo, ele vai separar. Por quê? Porque no reino só entrarão justos, ao passo que os injustos vão ser designados para outro lugar. E lançarão na fornalha. E ali, quem? Os injustos.
vai ser separado para a posse do reino milenar. Aonde nesse reino só entra justificado pelo sangue de Jesus. Não entra ímpio, não entra incrédulo. Esses já vão aonde há choro e ranger de dentes. Já recebe um julgamento. Esse julgamento é um julgamento das nações. Isso acontece quando? No início do reino milenar, vai ser estabelecido o reino milenar. Mas ainda não se trata do julgamento final. É importante nós entendermos isso, gente. Não se trata do julgamento final. Por que eu estou falando isso? Porque isto aqui é uma visão pré-tribulacionista, pré-milenista. As outras posições, como não enxergam isso que nós estamos vendo, que está aqui na parábola, eles falam que aqui haverá choro e ranger de dentes, já é o juízo final e o inferno. E não é, é outro julgamento. É outro julgamento. Nós vamos ver detalhes sobre isso e vamos ver que se trata de outra coisa. Esse julgamento final, o juízo final, só ocorrerá após o reino milenar. Nós estamos falando de algo antes do reino milenar. Tem 1000 anos de distância um do outro. Vamos compreender um pouquinho isso. Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ainda semana passada, eu estava vendo uma exposição no YouTube, onde está falando que não existe 1000 anos na Bíblia e que isso daqui é só uma alegoria. Porque eles não podem admitir isso. Tá? Versículo 8. E sairá seduzir quem? As nações. Para ter nações para ser seduzida no reino milenar, precisa que no estabelecimento do reino entre nação. Aonde essa rede está pegando as nações e separando quem entra e quem não entra. Quem são os convertidos de cada nação? Esse entra. Para ter nação lá. Correto? Que há nos 4 cantos da terra, ou seja, vai ter gente de todas as nações. Gog e Magog, e a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Está falando do evento lá na frente. Na última rebelião, vamos lembrar que Satanás vai ser preso no estabelecimento do reino. Só que no final ele é solto. E ele vai seduzir. E o número dos incrédulos, ímpios e injustos será como a areia do mar. Um detalhe. Quem vai estar reinando? Jesus. Pessoalmente. Todo olho pode ver. Está lá, em pessoa. Segundo, Satanás está preso. Durante esses 1000 anos não teve ação maligna. Só teve governo justo na terra. Só que tem um problema muito sério, que é o maior inimigo. A carne. O pecado. O pecado fez como a areia do mar o número de injustos. Que estavam vendo Jesus e não estavam sob ação maligna. Só estavam sob a ação do seu próprio pecado. Então não fique pensando, não, a minha vida não vai para frente porque Satanás não fica coisa nenhuma, não é ele, é você mesmo. É sua vontade de pecar, é seu desejo de estar envolvido com o pecado, é sua falta de compromisso com Jesus. Esse é o grande problema. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Não precisou ter uma briga. Fogo. 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Olha a inauguração do inferno aqui. Mas só que o inferno já estava inaugurado. Quando?
onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Esses já estavam no inferno. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Significa o quê? Se a salvação é vida eterna, o tormento, a morte, a separação de Deus também é. 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem que é essa pessoa? Jesus. Ele está lá sentado no trono para julgar. Lembra que a segunda vinda ele virá como o quê? Como juiz, para julgar. Fugiram a terra e o céu por quê? Porque já tinha acabado a terra e o céu em fogo. Já tinha terminado. Tá? E não se achou lugar para eles. Acabou. Acabou tudo. Agora só falta o juízo final. 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Um detalhe: existe uma certa discussão sobre quem são os grandes e pequenos. Alguns que querem ser um pouco mais misericordiosos do que Deus, falam não, grandes e pequenos, aqui está falando de rico e pobre. Só que o termo aqui não é isso não. Aqui está falando de grande e de pequeno mesmo. Tá? Ainda, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Que tipo de obras são essas? As más obras. Aqui é julgamento de ímpio, de incrédulo. Não tem boas obras aqui para ser julgado. 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Agora, uma coisa que é muito interessante de a gente pensar. Quem está tendo essa visão? João. João está tendo uma visão lá do juízo final. E ele está vendo um por um, segundo as suas obras, aquela fila de gente. Deus é eterno, não tem pressa. Um por um. Prestando conta, um por um. Agora, imagina João lá olhando um por um, e o rostos desse um por um. Será que João viu o seu lá no filho? Ah, não viu mesmo. Em nome de Jesus, ele não vai ver. Ele viu muita gente na fila lá. Seu ponto? 14. Então, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. A morte, a palavra eterno aqui, Sheol, Hades, tá? Então está falando do lugar dos mortos que foi lançado aonde? No lago de fogo, que é inferno, que não está uma boa tradução. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, que é inferno. 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por que o livro da vida está lá? Porque vai ter gente que vai reclamar. Não, não, senhor. Eu não. Eu não sei nem porque eu estou aqui. Em teu nome eu fiz muitos milagres. Em teu nome expeli demônios. Nunca vos conheci. Aí dói. Muita gente que se acha que não vai estar naquela fila. Tá? Daí, opa, está aqui o livro da vida. Está vendo? Você não está aqui. Não está aqui. Não podemos confundir o julgamento das nações para estabelecimento do reino na segunda vinda com o juízo final. Só que as demais doutrinas, eles colocam as coisas juntas. Eles não podem separar o julgamento das nações com o juízo final. Tem que fazer um único julgamento. Estão entendendo?
Só que o texto não está falando de um único julgamento, são dois. Um para estabelecimento do reino e o outro é o fim de tudo. Mas qual que está a diferença? O texto que nós lemos em Mateus fala do quê? De duas classes de pessoas: justo e injusto, crente e incrédulo, não é isso? Dois tipos de pessoas. Nessa de Apocalipse fala do quê? Só de um tipo. Não estamos falando do mesmo julgamento. Não tem dois tipos de pessoas, tem um só. O que mais em Mateus fala? Que alguns foram para o reino e outros para o castigo. Vamos ver isso. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na segunda vinda, na sua majestade como rei, para implantar o reino, e todos os anjos com ele, para estabelecer o reino, separar os peixes, então se assentará no trono da sua glória. Ele vier aqui. 32. E todas as nações, não está falando dessa filinha que nós vimos agora no Apocalipse, serão reunidas em sua presença. É o julgamento de nações. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos das ovelhas. É outro julgamento. Note, o assunto da rede é implantação do reino, a segunda vinda. Não estamos falando do juízo final. Não é juízo final. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Note, dois tipos. Não um só. 34. Então dirá quem? O rei. Não é isso que o livro de Mateus está pregando, ensinando? O reino, o rei, o Messias, Jesus é o rei. Aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, aqui na terra, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Claro, como o dia, como a luz. Em Mateus, todo inimigo vivo vai ser julgado. Que tipo de inimigo? Vivo, as nações, não tem ninguém morto. E lá em Apocalipse, os mortos são ressuscitados para receberem julgamento. Note, são coisas diferentes, são assuntos diferentes. Em Mateus, o julgamento é das nações. Quando? Após a tribulação. Em Apocalipse, o julgamento é quando? Após o milênio. Tem 1000 anos de distância um do outro. Mateus ocorre quando? Na segunda vinda. No retorno de Cristo aonde? Aqui na terra. Não falei para vocês que a presente era é entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus na terra? Exatamente isso. Então, o que ocorre em Apocalipse? Ocorre após o milênio terreno. O milênio é terreno. E o milênio é de 1000 anos. Por isso que as promessas nos pactos estabelecem um reino geográfico, terreno. Muito bem, mas só que esse texto, pode voltar lá em Mateus 13, nós vamos ver que as parábolas eram do quê? De coisas novas e coisas velhas. Quais são as coisas velhas que fazem essa ligação do que eu estou explicando para vocês? Vamos lá. Coisas velhas. O que está acontecendo aqui é o grande clímax da segunda vinda para estabelecer o reino. E esse reino é o quê? É pré-milenar, é literal e é inevitável. E é inevitável por quê? Porque ele dá detalhes lá no Antigo Testamento, as coisas velhas. Tá? Vamos para o primeiro detalhe. Gente, podia ter uma centena de textos. Eu separei aqui o que? 10 versículos? 9 versículos. Tá? Só com pequenas afirmativas para você ver, está tudo lá no Antigo Testamento.
Zacarias 14, 14. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações. Olha só. Israel, nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Quer ver que eu anotei o texto errado? 14, 4. Aí. Naquele dia profético, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Opa! Jesus está falando aonde ele vai voltar, está dando endereço. Ele vai voltar aonde? No Brasil? Nos Estados Unidos, que nem aparece ele voltando em Nova York. Não é, gente. É no Monte das Oliveiras, está aqui. Que está de frente a Jerusalém, para o Oriente, dá até a posição. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E esse vale é o vale do Armagedon, onde vai se dar essa batalha que é profetizada. Mas vai ser aonde? A vida? No Monte das Oliveiras. Quando Jesus subiu aos céus, ele estava onde? No Monte das Oliveiras. E ele vai voltar onde? Da onde ele saiu? No Monte das Oliveiras. Mesmo lugar. Muito bem. Então aqui nós vemos que será no Monte das Oliveiras. Está lá no Antigo Testamento. E vai ser aonde? Sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó 19, 25. Jó, pede Salmos. Aí. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quem que é o resgatador? Acabamos de estudar Ruth. Jesus, o Redentor, o Remidor. Vive. Poxa, mas Jesus nem tinha nascido. Mas Jesus é Deus, ele vive. E se levantará sobre. Mas não é no céu? Ele não está reinando no céu? O pessoal fala que está. E estabelece seu reino no nosso coração? Lógico que não. 26. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Qual a esperança de Jó? Eu vou ver meu Redentor, porque ele vive. E esses meus olhos, depois que eu ressuscitar, eu vou receber o reino, eu vou estar lá com ele. Eu vou ver. Está aqui, na terra. Muito bem. Isaías 9,6, texto conhecido. Porque o menino nos nasceu, já nasceu. Um filho se nos deu, o filho foi dado. O governo está sobre seus ombros, ainda não está. E seu nome será, quando o governo estiver sobre seus ombros, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um detalhe, não tem essas vírgulas aqui em hebraico. É maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, sem vírgula. Tá? Só que tem algumas coisas aqui muito específicas do Pai. Príncipe da paz. Pai eterno. Senhor dos exércitos. Mas está falando de quem? Do menino que foi dado, Jesus, que é Deus. Versículo 7. Para que se aumente o seu governo. Opa! Ele vai vir reinar aqui, vir governar. E venha, paz sem fim sobre o trono de Davi. Pacto davídico, ele prometeu. E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo. Vem como leão. E a justiça, desde agora e para sempre. Por isso, o julgamento das nações. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Está claro, gente? Está claro?
O Messias terá o trono de Davi. Jeremias capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará juízo e justiça na terra. Não é no céu, é na terra. 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, ao reino milenar. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Note, coisas velhas, Antigo Testamento. Eles sabiam disso. Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao céu de dias, e o fizeram chegar até ele. 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Olha o julgamento das nações. Está vendo? O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Não pode ser Salomão, não pode ser Davi, tem que ser Jesus. Muito bem. Daniel, ainda 7, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Os seus escolhidos, os seus eleitos, os seus santos vão receber. Ele prometeu, ele vai cumprir. Não é? Muito bem. Isaías 49, 7. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, aborrecido das nações, ao servo dos tiranos: os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Opa! Os reis e as nações vão adorá-lo, vão servi-lo, reis e nações. Isaías 45, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado. Lembra que ele jurou pelo nome dele, porque não tinha alguém maior? Da minha boca saiu o que é justo. A minha palavra não tornará atrás. O que eu prometi eu vou cumprir. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Antigo Testamento. Muito bem. Jeremias 3,17. 3,17. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Onde vai ser o trono? Onde vai ser o trono de Davi? Jerusalém. Nela se reunirão todas as nações, em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração. A dureza do seu coração maligno. Porque só entra crente. Só que crente não gera crentinho. 1000 anos gerando filhos, e muitos deles, mesmo vendo Jesus, mesmo tendo Satanás preso, serão como a areia do mar, não convertidos. Muito bem. Salmo 2. Deixa eu pôr aqui na minha Bíblia o Salmo 2. Esse aqui. Já estamos quase encerrando, gente. Salmo 2. Acompanhando para mim, Bíblia. Eu vou lendo aqui. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Volta no 1. Se enfureceram quem? As nações, gentios. Lembra da rede de arrastão? Que não queriam o quê? Não queremos que esse governe sobre nós. Não queremos seus laços. Então, aqui está falando da rebelião dos reis. Versículo 4. Ri-se, agora é Deus, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, que está ali profetizado, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, Jerusalém. Os reis não queremos seu laço sobre nós, e Deus se ri deles. Sabe nada. Eu vou governar através do meu filho. Então, o propósito do Senhor é o quê? Estabelecer seu rei, Jesus. Versículo 7. Proclamarei decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Foi um decreto, uma resolução de que o Messias vai reinar com cetro de ferro. Versículo 10. Ele deixa uma exortação. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, ainda hoje, para que se não errete, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam, para não provar a ira dele. Está falando do que esse salmo? Vai ser Davi. Claramente. Salmo profético. Do que está falando a rede? Estabelecimento do reino. Segunda vinda de Cristo. É esse o assunto. Só que isso estava no Antigo Testamento, como eu estou mostrando para vocês. Não é novo. Está confirmado no novo? Está. Mas eu queria mostrar para vocês das coisas velhas. Está no Antigo. Muito bem. Conclusão. Mateus 13, 51, 52, que nós começamos. Entendeste todas essas coisas? Entenderam? Sim. Responderam sim. Já que nós sabemos disso, entendemos, o que nós vamos fazer com isso agora? Versículo 52. Então lhes disse: por isso, porque vocês entenderam, nós entendemos, todo escriba versado no reino dos céus, nós somos o quê? Em função desse conhecimento. Escribas versados. Vamos lembrar, é que a gente pensa em escriba na época de Cristo, mas os escribas não começaram bem dessa maneira. Os escribas começaram sob a liderança de Esdras, lá no Antigo Testamento. Um grupo cheio de ideais elevados. O grande objetivo dos escribas era preservar a lei, estudar a lei e aplicar as verdades da lei na vida das pessoas. Só que com o passar do tempo, a causa tão nobre que eles tinham se corrompeu. Com interpretações humanas, com humanismo e tradições religiosas. E essas tradições religiosas se tornaram o quê? Fardos pesados na vida das pessoas. Lucas 11, 46.
Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, os escribas, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. O que fazer com esse conhecimento? Volta lá nos 52. O escriba versado é semelhante a quê? Um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Como que você tem que lidar com essas coisas? Como pai de família. O pai que cuida da esposa, que cuida dos filhos, que dá manutenção, que tem zelo por eles, que tem amor por eles. Pegue essas verdades com zelo como pai de família, que tem um depósito para dar sustentação para a família. E ministre. Ministre esse conhecimento, passe esse conhecimento para frente. É isso que o texto está trabalhando, é isso que cada um de nós tem uma responsabilidade hoje aqui. Pois perguntei, entenderam? Ah, entendeu? Então vai ser assim. Ensine isso, passe isso para frente. Jesus ficou conhecido como Jesus de Nazaré, correto? Os seus seguidores ficaram conhecidos como os nazarenos. Mas Nazaré mesmo recusou aceitar Jesus. Cristo, o Messias, ele é conhecido como Cristo. Nós como cristãos. Só que a maior parte dos cristãos é igual a Nazaré. Não quer compromisso, nem envolvimento com Cristo. Condenação, religiosidade. Uma religiosidade vã. Prega-se uma coisa que não se vive, não se crê, não se tem compromisso. Uma religiosidade como a dos fariseus, só por fora. Sepulcros caiados, raça de víboras. Então o que nós temos que fazer com esse entendimento, com esse aprendizado? Levar a coisa a sério. Ter vida de verdade com Cristo. Não brincar de vir na igreja nem de ser religioso. Essa coisa a sério. Que o Senhor nos ajude. Amém? Amém. Vamos encerrar? Vamos ficar em pé, vamos orar, gente? Senhor, agradecemos porque a Tua palavra é viva e nos liberta e nos traz esperança e renovação de forças. Que possamos, na força do Senhor, no conhecimento da Tua verdade, sermos porta-vozes fiéis e dignos da proclamação da Tua vontade e do Seu programa para as nossas vidas e para esse mundo. Vimos que o Senhor é um Deus de amor, mas também um Deus justo, que põe a sua mão com peso e a devida justiça sobre os injustos e pecadores. Que possamos desfrutar do Teu amor, do Teu resgate, graça e misericórdia que já temos desfrutado. Que possamos não menosprezar o compromisso contigo e levarmos muito a sério a vida com a comunhão contigo e com os irmãos. E que sejamos fiéis proclamadores da Tua palavra. Para isso, ó Deus, que o amor de Deus seja com cada um de nós, a sobreabundante graça de Deus o Filho e a presença em nós de Deus o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Recado, pastor? Sábado estamos com o projeto dos jovens, das 16 às 18 horas, onde os jovens estão se encontrando e aprendendo o ensaio dos louvores, que futuramente estarão se apresentando aos domingos nos cultos dominical, e nos demais cultos também. Então, peço a oração dos irmãos, também do pessoal da internet, para que nos
nos ajude aí. Não esqueçam de se inscrever. Isso. Importante isso. Tá? Isso. Porque nós não estamos tendo YouTube, porque o YouTube quer 1000 inscritos. Nós somos tirados do YouTube. Precisamos acertar isso. Tá. E... Hein? Ok. E sábado então, reunião e a Os caixinha. pedidos de oração Caixinha de na oração. caixinha ali atrás. Ok? Anote, coloque ali na caixinha. Maravilha. Ok? Acho que é isso. É isso aí. Tá. Esteja orando também pelo evangelismo sábado, que eu vou estar envolvido. Amém. Bem?